Glória a Deus. Glória a Deus. O sol da igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por podermos iniciar essa aula hoje. Estamos aqui pedindo a bênção de Deus para que nós possamos aprender mais de Deus nesta noite. Maravilhoso Deus e Pai celestial, Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez em Sua presença, segundo a sua bondade e misericórdia, Senhor, por ações de graça, meu Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, por o Senhor preparar este momento para nós. Muito obrigado, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos para esta aula, que o Senhor me dê a sabedoria do seu Espírito, a inteligência, o discernimento da sua voz, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dá a todos nós essa graça, Senhor, para aprender de ti, do teu Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Eu peço por aqueles irmãos que ainda estão caminhando para o teu santuário, para que cheguem em paz e segurança, Pai. Nos dê uma aula tranquila, abençoada, cheia do conhecimento do teu Espírito. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então, hoje, nossa escola bíblica, a lição hoje é a lição de número 6. O tema da nossa lição hoje é: o filho é igual com o pai. Primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista da CPAD, hoje 10/2/2025, às 19 horas, na nossa sede IPRR-CE, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Meus irmãos, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, o tema desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pastor Vicente Félix. Vamos ao textuário, todos juntos. Os irmãos falando na voz da irmã Aline, todos juntos. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É o cetro do teu reino. Amém. Vamos avante. Os objetivos da lição de hoje: mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Então, nós vamos hoje, irmãos, através dessa lição, que é um assunto que traz sempre uma certa complexidade, porque tem interpretações diferentes, né, sobre este assunto, tá? Mas nós vamos ver a doutrina bíblica, é porque está na Bíblia, tá? E nós vamos ver a relação, ou seja, Deus Pai e Filho unigênito. Vamos entender essa pessoa, Filho unigênito, Jesus, em relação a Deus o Pai, né, e quem Ele também é, tá certo? Refutar é rejeitar, né, biblicamente a heresia do subordinacionismo, ou seja, do fato, essa palavra é ruim de pronunciar, quer dizer o seguinte, que acreditam que Jesus é subordinado ao Pai porque é filho, que Jesus é só filho, não é Deus. Então nós vamos entender isso aí, tá certo? Por que Jesus, enquanto estava aqui na terra, era subordinado ao Pai, tá? Porque ele estava na forma humana, tal, nós vamos explicar. 3, exemplificar como, né, como é Jesus subordinado, né, presente hoje nas doutrinas, nos ensinamentos, tá bom? Tem denominações religiosas que se dizem, inclusive cristãs, né, que dizem que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho. Nós vamos entender que Ele é homem, que Ele é o Filho, que Ele é o Messias, que Ele é Deus, tá? Porque a Bíblia diz assim, tá certo? Então nós ficamos com o que realmente as Escrituras ensinam. Pode passar. Leitura bíblica em classe. Evangelho de João 10:30-38. Versículo 30. Eu e o Pai somos um, todos. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais?
Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, se fazes Deus a ti mesmo. Vamos avante. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque diz, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Introdução. Nós não fazemos o comentário do texto da leitura bíblica em classe, irmãos, porque ela será comentada no decorrer da lição, da aula. Vamos lá. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Amém. Então, assim, é um assunto muito polêmico, mas se nós olharmos, né, na Escritura, o que está escrito, nós vamos concordar, né, com o que está sendo ensinado aqui, tá certo, meus irmãos? Então, essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Então, nós vamos ver aí que Jesus, sendo Filho, sendo homem na terra, a palavra diz que ele é Deus, e sendo Deus, ele é igual ao Pai, que é Deus, né? E não existe aqui, quando falamos de Deus Pai e Deus Filho, não existe dois deuses, né? É somente a maneira como Deus decidiu, foi Deus que decidiu se manifestar à humanidade dessa forma, tá? Ele é soberano e ele pode todas as coisas, e nós não devemos questionar, só aceitar realmente o que está escrito, tá? Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, então é uma contradição, porque a Bíblia diz que ele é Deus, tá? Então nós, mais uma vez, ficamos com o que a Bíblia realmente nos revela, o texto bíblico. Pode passar. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Bom, então, o embate de Jesus com os religiosos no Templo de Jerusalém, tá? É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólida. Sólida é segurança, está escrito. Fundamentos escriturísticos. Escriturístico, essa palavra significa que está escrito, né? Então, o próprio Senhor Jesus, né, é importante nós entendermos isso, ele foi mal compreendido pelos próprios religiosos da época, os judeus, da própria religião dele, que Jesus era judeu, né? Não entenderam a forma de Deus se manifestar, tá? Então não é se admirar, né? Não é para se admirar que seres humanos que não têm a capacidade plena de conhecer a Deus possam se confundir com essas coisas, né? Porque muitos que defendem essa crença, não é nada novo. Isso, como o tema, o título do trimestre diz, essas crenças, essas heresias, elas já vêm de muito tempo, lá do início da igreja já, depois que Jesus partiu, tá? E como nós estamos vendo, vamos ver aqui, até na pessoa, o próprio Jesus ali foi questionado, tá certo? Amém, pode passar, irmão. Acenda, por favor. Os dois, tá? A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. O conceito de filho, no pensamento judaico, implica a igualdade com o pai. Mateus 23, do 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem
que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmo 8, verso 4. Tá, então aqui o questionamento dos judeus quando Jesus é visto como filho de Deus, né? Eles têm isso como uma blasfêmia, né? Eles não aceitaram de forma nenhuma que Jesus fosse o filho de Deus, tá? Fosse filho espiritual de Deus. Para eles declaram em um momento: quem é esse daí? Esse daí é o filho de José, que nós conhecemos, o carpinteiro, filho de Maria, serva do Senhor. É só isso, era o que eles diziam. Mas não é isso que Jesus se declarou e que os apóstolos que conviveram com Jesus dia e noite, andando, aprendendo, confirmaram, não tiveram dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Então, para os judeus, se ele aceitasse que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha que admitir que Jesus era Deus, e eles não aceitaram, porque eles se confundiam no fato de se entender que há um só Deus. Então, para eles, se eles entendessem se Jesus fosse Filho de Deus, então era mais um Deus, e para eles só existe um Deus. Então eles não aceitaram Jesus, né, como Filho de Deus, né, porque ao mesmo tempo Jesus, nesse entendimento, seria Deus, né, e não pode ter mais de um Deus. Então eles não entenderam que Deus, né, o eterno, o único Deus, se revelou na imagem, né, do Pai, que o Pai não é uma imagem física que se vê, mas ele aparece com a voz, né, Deus, o Pai, e aparece na imagem física do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que realmente pôde ser visto, tocado, né, porque se tornou humano, e aparece por último na imagem, no caso, não é uma imagem física também, mas nós podemos sentir, e o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, eu voltarei para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele enviará o Consolador, outro Consolador, está escrito. Esse outro no original significa igual a mim, igual a Jesus, então é Deus também, tá? Então quando nós estudamos Deus manifesto em 3 pessoas, nós vamos ver que Deus quis se mostrar, ou aparecer, ou ser conhecido da humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É o que a Bíblia revela. E mesmo que isso confunda a ideia de um único Deus, mas é assim que esse único Deus se manifesta, e é assim que nós aceitamos, tá bom? E não estamos adorando a 3 deuses, tá? Então isso é importante, pode passar. Esse paralelismo é sinônimo em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmo 8, verso 4. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Amém. Então, assim, essa relação, né? Esse paralelismo é sinônimo, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar essas palavras, tá? Mas o que nós vamos ver de uma forma clara, tá, é que Jesus era homem e ao mesmo tempo filho de Deus. Jesus não era filho do homem como outro ser humano, porque a maneira que Jesus nasceu, nós cremos no nascimento virginal de Jesus, né? Então aqui é onde há também uma implicação nessa crença, né? O nascimento virginal de Jesus. O que é nascimento virginal? O que é virginal? O que nasceu de uma virgem, né? Como foi profetizado pelo profeta Isaías, Deus falando que ele nasceria de uma virgem, assim aconteceu. Jesus nasceu de uma virgem, e nesse nascimento o anjo veio e anunciou a Maria que ela ia dar luz, né, a um filho, e ela se assustou porque ela não convivia ainda, né? Não era casada ainda com José. Como era que ela ia ter um filho? Como era que ela ia engravidar, né? Porque ela só entendia, né, como ser humano, que era possível a geração de um filho se o casal, né, tivesse relações sexuais, né? E no caso não, o anjo disse: não, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti e será gerado pelo próprio Deus esse filho, tá? Então Maria disse: cumpra-se em mim a tua palavra. José, o noivo de Maria, no momento não aceitou, né? Porque realmente para um ser humano aceitar um negócio desse é complicado.
E ele, né, tinha um respeito muito grande por Maria, porque era uma serva temente a Deus, fiel. Ele ficou confuso, mas ele, diz a Bíblia, que ele pensou em desaparecer secretamente, né, para que Maria não fosse castigada por ela ter, né, na mente humana, ela ter praticado sexo antes do casamento, né, que era digno de disciplina na religião judaica. Então ele tenta deixar secretamente, porque ele assumiria toda a culpa do que aconteceu e não sofreria castigo, e então Maria era tida como uma vítima, né, vamos dizer assim. Era tudo plano de José, mas aí o Senhor Deus aparece a José à noite em sonho e deixa bem claro: José, o que está lá é meu. O próprio Deus diz: é meu, está escrito. Então tudo isso é bem esclarecido no texto bíblico, tá? O nascimento virginal, nascimento de uma virgem, de nosso Senhor Jesus. Aí, então já mostra que, apesar de Jesus ter se tornado humano, porque na hora que ele foi fecundado, porque ele não foi, ele já existia, ele foi só colocado, né, Jesus, Espírito, Deus, colocado no ventre dela, e ele desenvolveu como um ser humano, tá? E nasce como um ser humano, com a natureza humana também, e a divina ao mesmo tempo, né? Mas prevaleceu a humana, no sentido dele ser um ser humano 100%, e ali começa a vida de Jesus como um ser humano igual aos demais seres humanos, com um detalhe muito importante: ele não pecou, né? Então, só para a gente ter uma ideia, porque olhando para esses dois versículos, pode ficar assim, uma coisa que não fica muito clara na mente de pessoas, das pessoas que são mais simples no entendimento. Mas vamos lá. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus 23, do verso 29 ao 30. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mateus 23, 29 ao 30. Amém. Então Jesus está falando isso daí porque eles afirmam uma coisa e faz outras. Eles disseram, né, não concordaram, que os seus pais na fé, antes deles, dos que estavam aqui com Jesus, antes deles, foram causadores da morte dos profetas. Então aí Jesus disse: hipócritas, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, vocês falam uma coisa e faz outra, né? Porque vocês estão querendo me matar. Então eles não reconheciam Jesus nem como profeta de Deus, muito menos como filho de Deus, né? Porque não entenderam. Então aí é que está o problema, irmão. A heresia se forma quando o entendimento não é bíblico, é uma coisa da mente humana, que era o caso aqui dos fariseus. Aqui tinha escribas, eram os homens da letra que escreviam. Os fariseus, irmãos, era uma classe de religiosos judaicos zelosos, tá? Zelosos. Paulo era um dos principais, era a classe mais radical do judaísmo, no sentido do zelo da lei, mas não entenderam essa obra, né? Porque nesse momento aí, eles precisavam um pouco da revelação que estava nas Escrituras, mas eles não conseguiam enxergar, né? E também entender o que Jesus estava falando. Mas há um pensamento que é comum no mundo humano, que diz assim, que as pessoas só querem ouvir aquilo que lhes interessa. Tá? Então, quando nós não concordamos com alguma coisa, nós não queremos ouvir, não queremos explicação, não queremos nada. Então, o inimigo cegou eles para eles não ver que ali era o Filho de Deus, tá? Que ali era Jesus. Olha, um dos que participaram da crucificação de Jesus, um dos soldados, quando viu o momento da crucificação do Senhor Jesus, ele mesmo reconheceu que ele era o Filho de Deus, porque percebeu que houve um sobrenatural ali, né? Mas infelizmente os escribas e os fariseus, não foram todos,
não foram todos, isso é importante a gente entender. Muitos escribas, muitos fariseus aceitaram Jesus e se converteram a Jesus, tá? Mas a maioria não, tá certo? Também existe na história também um comentário que parte dos judeus nessa época não estavam também ali em Jerusalém, né, em Belém, não estavam, porque estava aquela coisa do exílio, né, que muitos não voltaram e tal. Tem essa coisa aí da ausência de uma parte da nação, tá? Mas os que estavam ali, uns creram e a maioria não creu, tá? Então esse é o ponto principal que fica para nós aqui como alerta, né, para as coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz assim, que o carnal não entende. Quem está na carne, na natureza humana, não entende, mas ele diz, o espiritual entende tudo. Quem é o espiritual? É aquele que o espírito dele, é o ser humano, que o espírito desse ser humano está ligado com o Espírito de Deus. Ele vai ver, ele vai sentir o mundo espiritual, tá? Não só as letras, tá bom? Então, o grande perigo de alguém se tornar um grande conhecedor das escrituras, da letra, e não ter o conhecimento do Espírito de Deus, tá? Então isso é muito perigoso. O conhecimento e a graça que está lá, crescer na graça e no conhecimento, tem que andar junto. Mas eu concordo que a graça, que é a manifestação do Espírito, ela tem que estar até um pouco além da letra, para entender a letra, né? Porque como está lá escrito, a letra mata. Quando é que a letra mata? É quando não tem misericórdia. Eles pegavam a letra antes de Jesus, no tempo de Jesus, quando for apedrejar aquela mulher, é o sinal mais claro. Está escrito que foi pega no ato adulterando, mata, apedreja, mata. E Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, a letra sem misericórdia, ela destrói o ser humano, ela mata fisicamente, moralmente o ser humano. E não é isso que Deus quer, irmãos. Não é isso que Deus quer. Deus quer curar o ser humano do pecado. Deus quer tirar o pecado do ser humano e não matar o ser humano, nem fisicamente e nem espiritualmente. E se tiver que o ser humano seja castigado com a morte física, quem vai fazer isso é Deus. Nunca um ser humano fará isso, tá bom, irmãos? Então isso é importante nós entendermos, tá? A nossa missão como igreja, em primeiro lugar, é amar. O amor tem que nos dominar. Em segundo lugar, ensinar, orar, pregar, aconselhar. E a liderança precisa tomar decisões para regular a relação das pessoas com Deus, com a vida espiritual, com o culto, aí sim, mas nunca condenando, excluindo, excomungando, né, como tem essa expressão em outra religião. Nós não fomos chamados para isso não, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança, tá bom? Então sai um pouquinho fora para nós só entendermos essa questão da visão, do entendimento e do juízo, né, que o ser humano faz muitas das vezes sem misericórdia, tá? Vamos para frente. Se alguém quiser falar, levante a mão e a gente grava a sua voz, que eu gosto de ouvir depois vocês perguntando, falando, para ver se eu preciso melhorar. Vamos lá. Significado teológico. Indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus, João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, João 16,28. Amém. Então aqui, esses versículos, é o próprio Jesus que está falando, é muito claro, tá? Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus, tá? E o ponto principal aqui, irmãos, é mesma substância. Mesma substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma substância. Para a gente assim, fisicamente, humanamente entender melhor, é o seguinte: você pega um vidro de perfume e você conhece um perfume, a substância de um perfume. Se você botar o rótulo de um perfume e colocar a substância de outro, quando você cheirar, você vai dizer, não, aqui o rótulo está errado, essa substância aqui é de tal perfume, certo? Porque a substância é isso, ela não altera,
tá? Ela não altera. Algumas pessoas alteram as substâncias porque eles fazem manipulação, mas se ela for original, ela não sofre nenhuma alteração. Qualquer pessoa que tiver a capacidade, né, do cheiro, do olfato, né, e cheirar, ela vai identificar, ela vai separar as substâncias. Assim é Deus, substância é isso, ela não muda, amém? Então o fato dele aparecer como Pai, como Jesus, como Espírito Santo, a substância é a mesma, Deus, amém? É isso aí. Então o próprio Jesus diz: eu saí e vim de Deus, né? Ele é Deus, tá? Pode ir. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5,18. Pronto. Então, o Senhor Jesus, nas suas palavras, os próprios discípulos compreenderam isso, que estava ali com ele, junto dele. Nós não temos um texto assim, o discípulo questionando, não, assim, querendo entender melhor, porque ficava claro, né? Então, aqui no Evangelho de João 5,17, o Senhor Jesus disse: meu Pai. Esse Pai que ele estava falando aqui era o Pai Celestial, né? Ele disse: trabalha até hoje. Por quê? Porque eles estavam questionando a questão do sábado, né? Que o sábado é o dia do descanso que Deus determinou para os judeus, tá? Então eles, para o judeu, não se pode fazer nada dia de sábado, porque é o dia do Senhor, tá? Aí é outra doutrina, é outro estudo que nós não vamos entrar em detalhe, porque senão o tempo vai embora e o foco aqui é outro. Então, assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, perceba que ele coloca o Pai e coloca ele na mesma posição aqui, se referindo a trabalho, né? Somos um, é o que ele quer dizer. Ele estava declarando que Deus é seu Pai aqui, né? No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza, né, meridiana, que Jesus estava reafirmando sua deidade. O que é deidade? Deus. Jesus estava reafirmando que ele e o Pai eram um, era Deus, tá? Aí diz aqui no Evangelho de João 5,18, dizia que Deus era seu próprio Pai. Então, quando ele dizia que Deus era Pai, ele estava dizendo que ele veio de Deus, e ele vindo de Deus, ele era Deus, certo? Fazendo-se igual a Deus, tá? Então, há uma crença que diz assim: não, Jesus é só o Filho, ele não é Deus. Mas não pode. Filho de Deus só tem um, que é Jesus, tá? Só ele. Todos os outros seres humanos são filhos adotivos. Filho espiritual é só Jesus, porque ele é Deus, e os demais são filhos adotivos. Está escrito na Bíblia com clareza que todos aqueles que confessam Jesus se tornam filhos por adoção, tá? Porque filho espiritual mesmo é só Jesus Cristo, que é da mesma essência, é Deus, tá? Só para nós ter mais uma clareza aqui, eu vou explicar, falando de seres humanos, tá? Se nós pegarmos, se os técnicos, né, o pessoal da perícia, chegar num lugar que teve um derramamento de sangue, quando ele pega um sangue num lugar, quando ele testar aquele sangue, passar lá no teste, eles já vão identificar se é sangue humano ou se é sangue animal, tá? Então, perceba que o sangue também, ele tem a ver com a fragrância, falando de substância, né? Ele tem a ver, o sangue do ser humano é diferente do sangue animal, tá? Então isso é importante a gente entender, que Deus faz essas separações, tá? Aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte: para saber se um ser humano, né, se um filho é um filho legítimo de um casal, né? Então pega-se o sangue, que aí o diácono Silvio falou, para ver o DNA. Então o DNA do filho e dos pais vai dar 99,99%.
Então está provado que é da mesma substância. Aqui falando de DNA. Então o Senhor Jesus era da mesma substância de Deus. Então ele era Deus. Então quando pega o DNA para provar se é filho daquele casal, e o DNA, o percentual indica que é, então ele é filho legítimo. Jesus é filho legítimo de Deus, o único. Nós somos filhos por adoção. Tá bom? Só para a gente entender assim, que essa coisa da separação, da identidade, né? O Senhor nosso Deus cuida perfeitamente. A ciência, né? Não tem como mudar isso. Tá? Não tem como manipular um DNA. Olha que coisa tremenda, né? Eles manipulam tudo, mas um DNA não. Tá certo? Então, por quê? Porque é um controle de Deus. Cada ser humano Deus conhece individualmente, né? Eu acho muito maravilhoso aquela palavra que diz assim, que Deus conhece cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, né? Então ele conhece cada fio de cabelo nosso, tudo, fisicamente, biologicamente, tudo. Então esse é o nosso Deus, né? E ele não faria isso para nos confundir. Mas o problema do ser humano é querer saber mais, além do que é para saber, né? E querer defender, às vezes, um entendimento errado que teve, né? Então, assim, pelas Escrituras, não fica dúvida para nós, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, tá bom? Vamos lá. 1:3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Pronto, então o comentarista diz assim, isso está tão claro na Bíblia, mas a questão toda não, mas a grande parte dessa questão, desse debate, é o fato de que na Escritura, no Antigo Testamento, está escrito que há um só Deus. E o inimigo acaba confundindo as mentes, achando que são 3 deuses, e não é 3 deuses. É um Deus que se manifesta em 3 pessoas. É isso que tem que ficar na nossa mente, no nosso coração. Não há confusão. Vamos lá. O texto sagrado. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 ao 7. Amém. Tá? Só para reafirmar. Vamos lá. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versos 6 ao 7. Então, assim, na cabeça de quem quer confundir, não vai aceitar isso daqui, tá certo? Como é que o próprio Deus unge o próprio Deus, né? Jesus disse, o Espírito Santo me ungiu, e ele não é Deus? Pois é, mas ele estava na forma humana, é só isso. Mas se ele era Deus, então ele não precisava. Jesus não precisava de orar se ele fosse Deus, mas na forma humana ele precisava, porque ele tinha sentimentos humanos, porque ele precisava controlar a sua natureza humana também, como ser humano. É complicado isso, mas é assim que Deus se revelou, e é assim que nós temos que aceitar, amém? Vamos avante. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Está vendo aí? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Pois é. É a soberania de Deus, irmãos. É como ele quis se manifestar, e nós, humanos, terrenos, só temos que aceitar, amém? Mas nós cremos em um único Deus. Vamos lá. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho
e que a unidade de Deus é plural. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. É Jesus falando, né, como filho ao Pai Celestial, é só isso. Mas é filho de Deus, é Deus. Tá? Vamos lá. Se alguém assim ficar confuso, pergunte, fale aqui na nossa aula. 2. A heresia do subordinacionismo. Vamos lá. Orígenes, que foi um dos pais da igreja. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes, de 185 a 254, foi o seu principal mentor. Amém. Então percebam, de onde é que vem esse pensamento errado? Quase 2000 anos, 1185 a 2054, veio esse entendimento, né? Errado. Então, na mente, no entendimento, na interpretação desses homens, né, o principal deles era Orígenes, ele reconhecia o Pai e reconhecia Jesus como filho, só que o Pai era maior do que o filho era subordinado ao Pai. Não. Deixa eu desligar aí. Voltou. Pronto. Tá certo aí? Pronto, peraí. Só um minutinho, irmão. A pergunta é: Pai, Filho e Espírito Santo, quem é maior? Nenhum. Todos são iguais como Deus. Amém? O Pai e o Filho. Por que Jesus, Filho de Deus, homem aqui na terra, dependia do Pai para as coisas acontecerem? Ele disse: eu não faço nada sem meu Pai concordar. Isso não é ser subordinado. Isso não é ser subordinado quando se diz que Deus é Pai, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso não é ser subordinado. Isso fala de concordância. Eles nunca se separaram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram juntos. Quando Jesus se manifesta, é a fala, é a imagem física agora de Jesus, mas Jesus disse: o Pai está em mim, o Espírito Santo está aqui. Então eles três estiveram sempre juntos, tá? Então, quando Jesus diz que tudo que ele fazia era o que o Pai lhe ordenava, era em concordância com o Pai, não faço nada sem o Pai, sem consultar o Pai. Também ele tem uma parte que ele diz assim, estava na minha mente e fugiu, mas enfim, tem alguns momentos em que o nosso Senhor Jesus, ele parece ser subordinado, mas não há necessidade de nós usarmos a palavra subordinado, porque ele e o Pai é um, 100%, tá? Então é uma questão de concordância, tá? Por ele ser Deus, tá bom? Então não vamos interpretar dessa maneira, porque senão nós vamos acreditar nisso aqui, ó, que o Pai é maior, o Filho é menor e o Espírito Santo, eu não sei, é o terceiro nível, né? Vamos dizer assim. Primeiro é Deus, segundo Jesus, terceiro Espírito Santo, em nível, né? Não existe. Como Deus são iguais, tá bom? Então, a obra do Pai manifesto, Deus, o Pai, né? E a obra do Filho e do Espírito Santo é a mesma. Porém, os momentos que eles se manifestam são diferentes. E no caso do Senhor Jesus, parece ser inferior por ter se tornado matéria, físico, mas como Deus ele permaneceu 100%, tá bom? Também, homem de Deus. Então vamos à frente. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja.
como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Amém. Então, aqui é só para nós entendermos que essas crenças vêm de muito tempo, não é de hoje, não é de 100 anos para cá, não é uma nova revelação, não. Foi coisas que se interpretaram errado e foi passando de geração em geração, está hoje aqui, presente nos nossos dias, e tem gerado uma confusão no mundo cristão, inclusive divisões de igreja, divisões entre crentes, né? E não era para ser assim, mas infelizmente nós somos terrenos humanos limitados e somos sujeitos a essas coisas. Vamos lá. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Pode passar, é só um fato histórico. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, sempre que nós estivermos ouvindo questionamentos sobre isso, temos que ter os versículos na mente já, versículos-chave. Talvez a gente não lembre o capítulo e o versículo, mas você pode lembrar do que Jesus disse. Ide ensinar todas as nações. Aí quando ele fala do batismo nas águas ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele aqui ele coloca os três em nível de igualdade, porque os três estão sempre juntos. A obra é dos três. Quando falamos de três aqui, é Deus, o único manifesto nessas três pessoas conhecidas nossas, tá? Tá claro aí, irmãos? Dá para entender, não? Fica à vontade para perguntar, tá? Pode passar. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos II e III uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Pronto, isso é importante, que os irmãos, nos nossos dias, vão encontrar pessoas exatamente falando isso. Ó. Jesus é só o Filho e Deus é só o Pai. Jesus é subordinado ao Pai. Vai dizer isso. Tá? Uma interpretação errada. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus é Filho de Deus. E por ser Filho, Ele é Deus. Tá? Por ser Filho, Ele é Deus. Então, nós percebemos aqui que no século II, 200 anos, né, e 300 anos depois de Cristo, uma tentativa ainda equivocada de preservar o monoteísmo, tá? Mas que negou a divindade absoluta de Jesus, a divindade absoluta de Jesus. Ou seja, não tem como nós defender um único Deus sem reconhecer Jesus como Deus e Espírito Santo como Deus, como três pessoas, né? Um Deus manifesto em três pessoas, porque é isso que a Escritura nos diz, meus irmãos, tá? E nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, tá bom? Sempre reforçando isso, tá? Vamos lá, pode passar. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Pronto, então algumas declarações do Senhor Jesus, elas são feitas, ele falando como ser humano, e falando também como filho, mas um ser humano na terra, como filho de Deus, humano, né? Ele diz,
eu vim de meu pai e vou voltar para meu pai. Então eu vim e vou voltar. Ele estava dizendo, eu estou aqui e sou filho dele, humano, como um ser humano, né? Mas eu sou Deus, eu vim dele e vou voltar para ele, eu vou assumir de novo a minha posição de Deus, né? Aí eles pegam algumas referências de Jesus que fala como filho terreno, no sentido de Deus ter se humanizado em Cristo, encarnado, que nós já estudamos. E encarnado ele diz, olha, vocês estão me vendo aqui em carne e osso, sou filho de Deus, e como filho de Deus eu me tornei humano, e humano, ele assumiu as limitações de um ser humano. Aí nessa parte humana, realmente ele se subordina, ele demonstra uma subordinação como um ser humano, mas como Deus, igual, tá? Não sei se dá para entender, mas é isso que... Sim, o microfone para o irmão Francisco. A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Vicente, só um comentário, porque nós estamos aqui aprendendo pelo Espírito Santo de Deus. O comentário é esse, né? Para mim e para toda a igreja. Só confirmação, porque Jesus veio, né? Deus, né? E o Espírito Santo fez de tudo. Jesus veio e morreu, e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quer dizer, o que eles no antepassados achavam que era o Filho Jesus e Deus, eles achavam que eram pessoas diferentes, mas para o nosso entendimento, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus está em todo lugar, né? Agora, né? Não é verdade? É só um comentário afirmando que a Bíblia está certa, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, está em outro lugar e está em outro lugar, porque antes Jesus estava em Israel, ali eu creio em Jerusalém, né? Dizendo, o Pai está em mim, mas quando ele morresse, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então é o onipotente, né, pastor? É só a confirmação, eu não estou aqui, né? Só confirmando a aprendizagem a qual o Espírito Santo de Deus nos está nos dando pela palavra de Deus, o que eu estou entendendo. Eu creio que a igreja também está entendendo, e eu estou tentando passar o que eu estou entendendo, que o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui pela palavra de Deus, né? Que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que está em todo lugar. Jesus estava em Jerusalém, na Judéia, ele tinha que caminhar, mas ele tinha que morrer, para que o Espírito Santo de Deus está em todo lugar. Na hora que nós orar, na hora que outra igreja orar, quem está no Espírito Santo de Deus vai receber a bênção, né, meu? Em nome de Jesus. Só a confirmação, eu agradeço a oportunidade. Amém. É importante nós dar só mais uma clareada aqui, o seguinte: Pai, Deus, trabalha o tempo todo. Jesus, Filho de Deus, homem, se limitou ao mundo físico, porque se tornou humano, certo? Ele não poderia estar ao mesmo tempo em vários lugares, porque ele se tornou matéria, tá? Como o irmão Francisco está comentando aí. O Espírito Santo é Espírito, é só Espírito. Deus Pai é Espírito. Jesus disse, os que adoram a Deus, adoram em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então, Pai, Espírito, Espírito Santo, Espírito, Jesus, matéria, quando se tornou humano. Então, ele ficou limitado como ser humano ao tempo físico, né? Então, tem essas diferenças, porque o próprio Deus, ele quis se manifestar dessa maneira, tá? E para salvar a humanidade, somente vindo Jesus como filho, se tornando humano, 100% humano, para ir à cruz, dar a vida para salvar, porque ninguém poderia morrer no lugar de outro para salvar, não tinha um justo sequer na terra, né? Então, por isso que tem essas diferenças, né? Mas, enquanto Jesus estava na terra, Deus Espírito estava em toda a terra. Aí ele diz, eu vou voltar para meu Pai. Aí ele diz, eu rogarei, está escrito, ao Pai, e ele enviará outro Consolador para estar convosco, que é o Espírito Santo, tá certo? Então,
quem é que está operando hoje na igreja? Quem é a pessoa manifesta? O Espírito Santo. Amém? Então é isso que nós temos que entender, tá? E o Senhor Jesus ainda disse: eu vou e eu voltarei para vos buscar, né? Tá certo? Então, não é mais, ele não voltará mais como matéria, como ser humano para nos buscar, tá bom? Então, só para nós entender que tem essas diferenças, e é bíblico, está escrito, e é assim que nós temos que crer. Pode passar, irmão, por favor. 2.3. Métodos usados pelos subordinacionistas, os métodos deles. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, verso 1 ao 4, 9 e 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. Olha só, o apóstolo Paulo, um judeu, um doutor da lei, que se converteu a Jesus, que agora serve a lei do Espírito de Deus, ele faz essa declaração pelo Espírito Santo, dos quais são os pais, dos quais é Cristo. Aí ele diz, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então ele reconhece Jesus, o Cristo, né, o Filho de Deus, ele reconhece Jesus como um ser humano, o Cristo que foi prometido por Deus e veio, e ao mesmo tempo diz que esse Cristo é Deus, eternamente. Amém. Certo? Então, é o doutor apóstolo Paulo, né, que está afirmando, tá certo? E ele não foi um dos apóstolos, né, que conviveu ali com Jesus, tá? Ele teve um encontro depois com o Senhor Jesus, né? Os irmãos sabem que ele estava perseguindo a igreja, ia para Damasco, e na entrada da cidade o Senhor Jesus se revela para ele, e a partir dali ele tem um encontro com Jesus e recebe o Espírito Santo e vai fazer a obra do Senhor agora, e não teve nenhuma confusão na cabeça do apóstolo Paulo em reconhecer que Jesus realmente era o Filho de Deus, era Cristo e era Deus, tá? Vamos avante. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Pronto. Então, o problema dessa heresia de dizer que Jesus não é Deus, uns dizem que é só o Filho de Deus, outros dizem que ele foi só um profeta que passou por essa terra, tá bom? Tem até outros que dizem que ele é um Deus menor. Então nada disso é verdade, tá? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus e foi um ser humano, 100% um ser humano. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles vão pegando partes do Novo Testamento onde Jesus está ali dependendo do Pai, subordinado ao Pai, no sentido de dizer que só faz o que o Pai manda, né? Pedindo ao Pai para ouvir ele numa oração, tá? Quando ele orou por Lázaro, para Lázaro ressuscitar, ele diz assim: Pai, eu sei que o Pai sempre me ouve, né? Mas eu estou orando aqui para esse povo ouvir. Ele está lá falando, João 11, para que eles saibam que eu sou enviado teu, que o Senhor está comigo, que o Pai está comigo. Ele está falando como ser humano, ele está falando como um filho de Deus ali, humano, ser humano na terra. Ele não está falando como Deus, mas em outras partes, se formos olhar, ele vai afirmar que ele é Deus, tá? Mas aí quando a pessoa quer defender uma ideia pessoal, ele pega só aquilo que lhe interessa na Bíblia. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Por isso que tem que ter cuidado quando os irmãos se deparar com essas pessoas ensinando as Escrituras de forma, com textos isolados, né? Está aqui, ó, Jesus está dizendo aqui, ó. Não, mas é só isso que ele diz sobre ele? Vamos ver em outras partes, tá bom? É o que nós estamos procurando passar para a igreja. Vamos lá. Como o subordinacionismo se apresenta hoje, nos nossos dias atuais? No contexto islâmico. O que é que o islamismo, né, que é uma religião, diz? O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele.
Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Efésios 1, 21, Filipenses 2, verso 8 a 11. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Está falando de Jesus. Não tem um nome que passou por essa terra maior do que o Senhor Jesus. Não tem. Né? Não tem. Os apóstolos, se eu não me engano, Atos 4,12, diz que em nenhum outro nome há salvação. Está escrito exatamente assim: nenhum outro nome há salvação, senão em Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus, como ser humano, foi o maior que passou por essa terra. E só Ele pode salvar. Tá? Então, nós olhamos para a declaração de fé islâmica, que diz que Jesus, eles não consideram Jesus filho de Deus, porque mesmo pensamento judaico, porque se disser que Jesus é filho de Deus, do Deus eterno, disse que Jesus é Deus. E eles entendem que dizendo que Jesus é Deus, é filho de Deus, é um segundo Deus. E no nosso entendimento, nós não entendemos que Jesus é um segundo Deus, é o mesmo Deus, manifesto na pessoa do Filho, tá? Na imagem do Filho. Aí eles dizem, mas lá na declaração de fé islâmica, do islamismo, está lá escrito que eles reconhecem que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, foi enviado por Deus, e profeta de Deus. Mas eles colocam Maomé, que é o profeta deles, maior do que Jesus. Então, eles não consideram Jesus Deus, tá bom? Isso é o Islã, tá certo? Com certeza essa crença vem lá de Orígenes, lá de coisas antigas, antes mesmo do Islã existir. Então, quando o Islã veio a existir, quem veio para o Islã, né, não sei se o fundador, quem chegou, né, com essa crença, foi aceita, e eles creem assim. E assim muitos, que inclusive se diz cristãos, né, que o Islã não é considerado cristão, né, porque o profeta deles é Maomé, tá bom? Então, é só para nós entendermos que as religiões ela tem essas interpretações, mas a Bíblia nos traz outro entendimento do que está escrito, tá certo? Então, nenhum cristão tem dificuldade em detectar, né, de ver o erro doutrinário dessas religiões, tá? Aí nós temos Efésios 1:21 como fundamento para nós crermos, tá? Ou no que nós cremos. Vamos lá. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Pronto. Então, para o judeu é um absurdo, é uma coisa muito errada os cristãos reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Eles não acreditam no nascimento virginal de Jesus. Eles não acreditam que o Espírito Santo, como está lá escrito, bem claro, veio sobre Maria e colocou Jesus ali, né? E Jesus se desenvolveu como um ser humano, nasceu como ser humano, mas mantendo a sua deidade, sendo ao mesmo tempo Deus. Eles não acreditam. E por que é que nós acreditamos? Porque está escrito. E foi assim que Deus revelou. Mas para eles não aceitam. Alguém pode dizer, mas não está tão claro, pastor. Por que eles não aceitam? Porque eles não aceitam o Novo Testamento como escritura de Deus. Amém? Esse é o problema. Como o Islã também não aceita. Agora percebam, alguns cristãos crentes em Jesus misturam essa crença do judaísmo em relação a Jesus, do Islã em relação a Jesus, né? E querem justificar sua negação no Novo Testamento. Aí não dá. Aí não dá. A gente entende que o Islã, o judeu não aceita porque eles não reconhecem o Novo Testamento como escritura de Deus sagrada. Para eles é só o Alcorão, é só a Torá de Moisés, Salmos e Profetas.
aí a gente entende porque eles não aceitam, a gente entende, né, a incompreensão deles por eles não aceitarem o Novo Testamento, tá certo? Então, é por isso. Agora, nós cremos no Antigo Testamento, nós cremos que o Novo Testamento é a revelação de Deus, inclusive, o apóstolo Paulo, mais uma vez, o doutor da lei, o doutor da lei do Antigo Testamento, o doutor da lei do Espírito, o apóstolo Paulo, o doutor da graça, dos gentios, ele diz em Timóteo, que a carta a Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, tá? Toda, ele faz essa colocação, toda ele está incluindo de Gênesis até Apocalipse. Já para o judeu, não, só o Antigo. Para o Islã, parte do Antigo e o que Deus revelou a Maomé. Aí fica realmente difícil, se não houver uma revelação do Espírito Santo, para que seja aceita a doutrina que fica claro no Novo Testamento para essas religiões, tá certo, irmãos? Mas tem judeus que aceitam, né, como uma grande parte da igreja messiânica que vem do judaísmo, né, da religião judaica, e tem também da religião islâmica que se converte ao cristianismo, tá certo? Porque quando começa a ler o Novo Testamento, começa também a ver que ali tem a revelação de Deus e o poder de Deus é manifesto ali também. Então isso é muito interessante, amém? Pode passar. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5:7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5, verso 7. Então olha que coisa incrível, né? Até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. A gente pode dizer assim, até os demônios? E como é que um ser humano desconhece? Ora, mas os demônios são anjos caídos que viram Deus. O Satanás, o diabo, é o anjo principal, Lúcifer, que conviveu na presença do Senhor, então eles sabem de tudo, né? Então ele reconhece, né, que Jesus é o Filho de Deus, tá certo? Então até os demônios dão testemunho de Jesus, né? Tá bom? Então isso é para dar um alerta para os seres humanos, né, para pensar melhor, aqueles que desacreditam e acreditam em doutrinas erradas, tá? Que não tem base bíblica. Vamos avante. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, João 8, verso 42, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8, 42. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Filho de Deus na Bíblia, grave isso, Filho de Deus. Esse Filho de Deus aqui é uma afirmação segura de que Ele é Deus, porque Ele saiu de Deus. Ele é Deus, Ele é da mesma substância, tá? Num nível muito elevado do que o nível humano, porque o filho, biologicamente, de um ser humano, ele tem características diferentes, físicas, né? Mas é tão interessante que, se você perceber, o nível de semelhança entre os seres humanos, falando biologicamente, dos pais, quando a mãe e a filha têm uma fase da idade que elas se confundem, ninguém sabe quem é mãe nem quem é filha, né? Avós, às vezes a gente liga para um lar e quem atende é a filha, a gente não sabe se é a filha que está falando ou é a mãe, porque são muito parecidos. Estamos falando humanamente, tá? Mas tem diferenças. Já no nível de Jesus e do seu Pai, Deus, Jesus, Filho, Deus, Pai, Deus, é 100%. É 100%. Na parte humana tem diferenças, porque a matéria é sujeita a contaminação, né, de hormônios, de tantas coisas biologicamente. Então
né? Tem alterações, tem diferenças, né? Mas entre pai e filho, Deus não, é 100%, tá? Então, filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem, ele é Deus, ele veio de Deus, 100% Deus, e sua identidade, ele é Deus, ele é 100% Deus. Então é isso que tem que ficar no meu e no teu coração, para que ninguém me confunda ou te confunda, levando nosso Senhor Jesus para um nível somente humano, terreno. Não, tá? Vamos avante. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18, 20, Lucas 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, Lucas 1, 35. Pronto. Maria diz: como é isso? Como é que eu vou dar luz a uma criança se eu não tive relações, né, com o meu esposo, relações sexuais com o meu esposo, se eu não coabitei com ele? Como é que vai nascer? Como é isso? Muito estranho, né? E para explicar isso, como é que é? Não tem como explicar, né, irmão? Para quem não acredita, né? Para quem não teve o contato direto com Deus. Maria não teve dúvida, é claro, né? Que aconteceu na alma, no espírito, na parte biológica, ela engravidou realmente. E aí o anjo explicou para ela, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, que é o poder de Deus, te cobrirá com a sua sombra. E isso aconteceu. Aqui está o nascimento virginal de Jesus. Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas está tão claro, por que o Islã não aceita? Por que o judeu não aceita, o judeu que não é cristão? Porque o Novo Testamento para ele não é uma revelação de Deus. Só isso. Aí vamos orar para que o Senhor Deus se revele, como Jesus se revelou para Paulo, um judeu que queria exterminar a igreja do Senhor Jesus, seus seguidores, dizendo que era uma seita, mas ele tem um encontro pessoal com Jesus. Que o Senhor também venha se revelar na pessoa gloriosa do Espírito Santo, na vida daqueles que desacreditam. Não é nosso, aqui não é um serviço nosso, né? Agredir nenhuma religião, nem se desfazer de nenhuma religião. Nós estamos defendendo aqui a Bíblia, a nossa fé em Deus, aquilo que está revelado. E fora disso, é só Deus que pode fazer, tá bom? Vamos avante. 2. O movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses: o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Pronto, então isso daqui é a declaração de fé que está lá nas testemunhas de Jeová, tá certo? Elas acreditam, né, que há o Deus Todo-Poderoso, que nós cremos, o Deus Pai, mas quando se fala de Jesus, ela acredita que Jesus é Deus, mas um Deus menor. E em seguida ainda acredita que há outros deuses bons e maus, né? Então isso daí está lá na declaração de fé deles. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que há um só Deus que se manifestou à humanidade como Pai, como Filho e Espírito Santo. Vamos lá. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Pronto, essa é a nossa fé, tá? Vamos lá. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Isso. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então, na Bíblia, só há um Deus. Os outros são falsos. Então, se eu disser que Jesus é um Deus menor, eu vou perguntar: como é isso, um Deus menor? Ele é falso ou ele é verdadeiro? Não, ele é verdadeiro, só é menor. Não. Deus verdadeiro só há um. Aí eles podem questionar: não, mas
existe o Todo-Poderoso e Jesus também foi um Deus. Não. Ou ele é Deus e é um com o Pai, ou ele não é Deus. Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Então esse é um ponto que as testemunhas de Jeová, elas não têm resposta, tá bom? Inclusive, os irmãos fiquem cientes de que as testemunhas de Jeová são proibidas de falar com os crentes, viu? Proibidas de falar, não pode nem chegar perto de nós. E quando eles vão nas nossas casas, qualquer casa, eles vão porque tem um instrutor lá que é mais capacitado para falar sobre a fé deles, e quando for questionado, eles tomar a frente e desconversar ou querer sair fora, tá certo? Porque a fé deles não se sustenta nas Escrituras Sagradas, tá? Agora é importante o crente ler Bíblia, o crente ter conhecimento da Bíblia, porque senão eles podem enganar também o crente, tá bom? Mas eles, o crente mesmo sem muito conhecimento, o crente ainda consegue superar as testemunhas de Jeová. Agora eles são preparados para ensinar o que eles acreditam, e na dúvida tem que vigiar e recorrer a um servo de Deus que tenha mais conhecimento. Conclusão, todos juntos, na voz da irmã Aline. O termo filho em relação... Vamos voltar um pouquinho, irmã Aline. Eu vou dizer 1, 2, 3, eu quero ouvir a voz de vocês, tá bom? Pode falar alto aí. 1, 2, 3. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Tá bom? Deus abençoe e as palmas engrandece ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está com a nossa secretária missionária Rita Félix. Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer nossa classe. Quero parabenizar toda a classe que está se interessando. Hoje uma aula muito boa, só não bateram o recorde em perguntas, né? Pergunta é muito bom porque anima a aula, né? Mas vocês estão de parabéns por terem presenciado toda a aula, graças a Deus. Quando eu disser classe jovens e adultos, nós vamos ler todos juntos a verdade prática. Classe jovens e adultos, verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Dois alunos ganham matrícula, que é a nossa irmã Ivoneide e nosso irmão Luiz André. A classe jovens e adultos hoje tem 36 alunos matriculados, 20 dos seus alunos ausentes, 16 alunos presentes, um visitante que é a nossa irmã Viviane. Seja bem-vinda, irmã Viviane. Total de assistência da classe de 17 alunos. Quero pedir oração pela irmã Viviane, toda a classe orando pela irmã Viviane e sua família. Todos são evangélicos, irmão, uma família bonita. Cada um tem um dom aqui e tem uma pessoa lá que toca instrumento. Então vamos estar orando. Vamos estar orando por essa família, para Deus completar a obra na vida deles. Amém, irmã Viviane? Amanhã tem oração à tarde, você também é convidada, em nome de Jesus. Classe Sol da Justiça. Justiça. 1, 2, 3. E as pessoas dirão: de fato, os bons recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmos 58, 11. Maravilha, parabéns. Pode aplaudir Jesus, amados. A classe Sol da Justiça tem hoje 5 alunos matriculados, 3 visitantes, total de assistência na classe de 8 alunos. Trouxeram 8 bíblias, 8 revistas e estão de parabéns. Leitura bonita hoje, hein? Classe Soldadinho de Cristo. Porque vivemos em fé e não vivemos. 2 Coríntios 5, 7. A classe Soldadinho de Cristo, irmãos, tem hoje 9 alunos matriculados. Uma bênção maravilhosa.
3 ausentes, 6 presentes, nenhum visitante, total de assistência de 6 alunos. Trouxeram uma Bíblia e 6 revistas. Estão de parabéns. Classe Estrela da Manhã. Estamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agradece, com respeito e temor. Hebreus 12, 28. Estão de parabéns, leitura bonita. Para isso é a escola, né, amados? Eles estão no aprendizado e nós vamos ver todo mundo consciente ainda. Para eles é uma novidade e está muito bom o desempenho das aulas, tá bom? A classe Estrela da Manhã tem 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante. Trouxeram 5 Bíblias e 5 revistas. E todos estão de parabéns. Tem alguém que estão de parabéns, leitura bonita. Para isso é a escola, né, amados? Eles estão no aprendizado e nós vamos ver todo mundo consciente ainda. Para eles é uma novidade e está muito bom o desempenho das aulas, tá bom? A classe Estrela da Manhã tem 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum. Eu agradeço a minha oportunidade e convido o pastor Vicente para dar encerramento na escola, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Meus amados, o nosso irmão Francisco de Assis, ele está pedindo um clamor, uma oração pela tia dele, a Edi. Ela vai fazer uma cirurgia, né? Vamos pedir que Deus abençoe, e vamos pedir também pelo filho, né, dela, que é o Cláudio, está com uma doença incurável, né? Só Deus realmente pode curar. Vamos pedir um milagre para a tia do nosso irmão Francisco e para o filho dela, né? Vamos pedir em nome de Jesus, tá bom? E assim nós vamos orar agradecendo também pela nossa aula. Que Deus abençoe. Fico muito feliz que os irmãos estão vindo, as crianças estão vindo, os adolescentes. Que Deus abençoe cada um. Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, vamos pedir a bênção do Senhor. Glória a Deus. Todos orando em nome de Jesus, as crianças bem comportadas na presença de Deus, né? Reverência, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor nosso Deus, por sua bondade, por sua misericórdia para conosco, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nós apresentamos juntamente com o teu servo, nosso irmão Francisco de Assis, ó Pai, o clamor, a súplica. Nós rogamos o milagre do Senhor agora na vida da senhora Edith, Senhor. Faz um milagre na vida dela agora, Pai. Meu Deus, desde já eu peço que as tuas mãos estejam, meu Deus, sobre os médicos, sobre a vida dela, para que essa cirurgia transcorra, meu Deus, sem complicações, e através dessa cirurgia, Senhor, ela seja curada para a glória do Senhor. Opera, Senhor, esta maravilha, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome. Pedimos também pelo Cláudio, seu filho, Senhor. Faz um milagre na vida dele, Senhor, fazendo com que este mal, esta doença que só o Senhor pode curar, desapareça do corpo dele, ó Pai. Repreende agora este mal em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora. Desapareça a enfermidade deste corpo, desapareça células cancerígenas, destruidoras, seja agora repreendida no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nos abençoa cada um de nós com saúde. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão enfermos, meu Deus. Nossa irmã Diaconisa Floceli, que tem passado por complicações desde ontem, Senhor. Pedimos a saúde dela, Senhor. Repreende esta dor, a causa desta dor seja repreendida. Dá saúde da Diaconisa Floceli, abençoa ela, abençoa a irmã Diaconisa Josefa, abençoa, meu Deus, dá saúde ao teu filho, nossa irmã Maria Melo, meu Deus, repreende toda dor, toda enfermidade, todo mal. Pedimos pela Francisca Vidal, dá saúde à tua filha, Pai, tem misericórdia. Pedimos também pela nossa irmã Ivonei, dá saúde a ela, a esta família, abençoa, repreende todo mal, Senhor da glória. Ó Pai de misericórdia, olha para cada filho teu neste momento que precisa de uma cura, de um milagre, Senhor. Dai a bênção e a vitória para a glória e louvor do teu nome. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento de aprendizado. Que o teu Espírito Santo, Senhor, a pessoa do Senhor, continue falando a cada um de nós, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, as revelações do Senhor. Nos abençoe, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá vitória a cada filho teu, a cada servo teu, Pai.
Pai, nas suas causas, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, Senhor, nos livre, Senhor, da violência, de acidente, nos livre de todos os males, guarda a nós, a nossa casa, na hora do repouso, descanso, nos livre da violência, nos livre de todos os males, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai, e pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus.